Economia e Negócios, neste espaço. E como é habitual, está aqui comigo a doutora Egas Daniela, a quem desde já boas-vindas ao programa. Para esta conversa de mais ou menos 25, 30 minutos, o doutor Egas elegeu como um dos temas o PESOE, Plano Económico e Social para 2026. Todos os dados já estão lançados, sabemos de todos os elementos que compõem este instrumento. É fundamental que permita ao Governo fazer a gestão política e económica do país. Doutor, quais são as principais novidades que nós podemos olhar para elas neste momento? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade e também cumprimentar a si e aos nossos telespectadores. O PESOE, neste caso, é o Plano Económico e Social e Orçamento do Estado. Ele reflete a política económica e financeira do Estado, reflete as escolhas do Governo, neste caso, não necessariamente do Estado, mas reflete as escolhas do Governo para um determinado exercício económico. E, como se pode ver, no início de 2025, até mais ou menos o primeiro quartil do ano, mais ou menos março, abril, não tínhamos ainda um instrumento aprovado que orientasse o Governo nas suas prioridades. Foi um ano atípico este. Foi um ano atípico, usava-se o critério de duodécimos como regra da própria execução orçamental, ou pelo menos até que o Governo não aprovasse qualquer instrumento, usava-se os duodécimos como a orientação em termos de montantes de execução, que é dividir, na verdade, o orçamento por 12 e indo executando até o momento em que algum instrumento de planificação e gestão pública fosse aprovado. Eu acho que este é um dos primeiros elementos. O segundo elemento é que o Plano Econômico Social 2025 é o primeiro plano de governação. Nós vimos, é o primeiro plano no âmbito da nova administração. Igualmente, foi precedido do plano dos 100 dias, diga-se de passagem, algo pouco habitual, que é um conjunto de ações que foram elencadas como essenciais para poderem adiantar o impacto, ou pelo menos visualizar o que é que a nova administração nos reserva, do ponto de vista de orientação, de políticas, de intervenções, de prioridades e por aí em diante. E nós vimos depois a avaliação do plano dos 100 dias, em termos da sua execução, acima de 90% e por aí em diante. Mas ainda assim, podemos destacar que o ano continuou, ou pelo menos pela forma como o ano anterior terminou, o 2025 continuou e mostra-se ainda desafiante, porque se nós formos a ver, praticamente todo este ano está dedicado, principalmente do ponto de vista econômico, à recuperação. Está dedicado a alcançar parte das metas e prioridades que não foram alcançadas no ano passado, por causa da forma como terminou o ano. E se formos a recuperar até as metas de execução orçamental de 2024, se formos a recuperar as metas de desempenho, olhamos para os indicadores do Plano Econômico e Social, o grau de execução das metas, incluindo o grau de execução orçamentária, aliás, o grau de execução das metas dos indicadores do Plano Quinquenal do Governo do ano anterior, ou qualquer outro indicador econômico e social, reflete também o baixo nível de execução financeira que se observou no último ano. Então, significa que, não tendo se gasto muito dinheiro do ponto de vista lá para o último ano e não tendo se alcançado os indicadores, parte do que eu observei e analisei dos 100 dias era para cobrir esta lacuna e também ver se começa-se a fechar aquelas lacunas que no ano passado foram abertas. Então, foi um plano atípico, como fez referência. Foi um plano econômico, ou está sendo um plano econômico e social de 2025 para talvez dar um pontapé de saída. Temos que olhar que até o processo de planificação
foi precedido da aprovação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que por sua vez teve que se alinhar ao plano quinquenal do governo, que depois se traduziu em plano econômico e social, orçamento do Estado. Então, tudo isso, num único ano, é difícil você ter um alinhamento perfeito. Talvez até tenha sido difícil. Nos planos até pode estar claro, e estar relativamente claro em termos de agenda de desenvolvimento ou o curso que a nova administração pretende seguir, mas do ponto de vista operacional já é mais difícil, porque não tens uma quebra garantida, por exemplo, das práticas, não tens uma quebra garantida das ações, não tens uma quebra garantida da orientação de prioridades e da orientação de execução operacional da própria de 2020. harmonia entre as instituições que devem garantir a implementação dessas medidas todas. Né? Sim, e aí onde surge também outra barreira que é a considerar, outro elemento também desafiador para este presente ano, que é o fato de que as instituições, algumas delas, foram aglutinadas. O caso do Ministério de Terra e Ambiente, o Turismo, a Agricultura, agora perfazem uma única instituição. Há desafios de reestruturação, de harmonização, de articulação, de aglutinação, de desenho dos termos de referência, das atribuições, dos limites, e depois a introdução de uma nova figura, que é o secretário do Estado, a eliminação do vice-ministro, o que isso significa, do ponto de vista, mais uma vez, da articulação, da estrutura de gestão da função pública, os tipos, níveis, tipos de subordinação, as competências, todos esses elementos, e incluindo até um ministério importante, que foi repartido, que é o de Economia e Finanças, repartido em Ministério de Planificação e Desenvolvimento e Ministério das Finanças. Essa divisão também implica, de certa forma, algumas das direções nacionais serem reestruturadas, algumas que já trabalhavam de forma conjunta, irão continuar a trabalhar de forma conjunta, mas de alguma forma há que haver já uma separação clara sobre que direção pertence a que ministério e depois desenhar os tais mecanismos de articulação, porque provavelmente quando estavam juntos a articulação provavelmente era melhor, provavelmente agora tem que se desenhar e se aperfeiçoar esses mecanismos de articulação. Então significa que 2025, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista da organização, tanto do ponto de vista do alcance das metas, é um ano de assentar as bases. E a economia, por seu lado, também acompanha. Veja só, se no ano passado esperávamos crescer até 5%, e nós só crescemos 2,2%, o diferencial é de mais ou menos 3%. E este ano vamos crescer não mais do que 3%. Mais uma vez, até olhando para os números da economia, parece que este ano só vamos fechar o buraco que foi aberto no ano passado. Então, tudo isso para dizer que as novidades do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado 2026 traduzem-se exatamente naquilo que já vai ser o que a nova administração vai nos trazer do ponto de vista da sua governação. A sua visão, a consolidação da estratégia, sobre o que ele pretende fazer, a consolidação da estratégia de desenvolvimento, sobre que linhas ele pretende atacar, devem estar espelhadas agora neste plano 2026. Esse plano 2026 esse pertence quase que exclusivamente à nova administração. As prioridades, a alocação orçamental, já em si corporiza ou exterioriza o espírito que a nova administração traz. É por isso que o olhar atento ao Plano Econômico e Social 2026 vai nos revelar ou nos revela de forma bem explícita qual é o curso desta nova gestão pública, desta nova fase de gestão econômica, de gestão pública, de gestão social e de gestão da nossa economia. Quer dizer, é um custo no tempo que a administração tem que apostar para tentar recuperar. Está com um ano a menos agora, se olharmos para aquilo que mais ou menos seria o previsível. Bom, está com um ano a menos, certamente que há desafios, há elementos importantes, pelo menos que este novo plano econômico e social traz, elementos que agora estão mais alinhados ao espírito da Estratégia Nacional de Desenvolvimento e ao espírito do plano quinquenal do governo. Embora esses instrumentos, como eu disse, tenham sido aprovados este ano, mas notou-se e nota-se alguma dificuldade de alinhamento imediato. Quer dizer, é difícil no mesmo ano
você aprovar uma estratégia, aprovar um plano quinquenal do governo e aprovar um plano econômico-social que estejam totalmente alinhados, tendo em conta que nos primeiros 3, 4 ou 5 meses ainda estava já a discutir esses instrumentos e nem por isso o Estado parou para ver você aprovar esses instrumentos. Então, parte das metas, parte dos indicadores definidos para o Plano Econômico-Social 2025 foram desafiados pela forma como o ano iniciou, foram desafiados pelo momento tardio que esses instrumentos foram aprovados, foram desafiados pela forma como o ano passado terminou, são desafiados pelo grau de incumprimento de parte das metas sociais e metas econômicas do ano anterior. Então, o plano econômico de o PESOE 2026, este sim, é que vai nos dar, de facto, o alinhamento, a imagem real do novo governo. E é por isso que alguns pontos eu acho que é importante destacar. O novo plano traz um foco na continuidade da consolidação fiscal. Acho que era inevitável que isso acontecesse, uma vez que os últimos 5 anos, principalmente os últimos 5 anos, houve uma grande corrosão. Houve primeiro o aumento do déficit fiscal, houve um aumento descontrolado, por exemplo, das despesas correntes, sobretudo a questão da massa salarial sobre o PIB, teve um aumento muito difícil da componente da receita interna. Então, a diferença notória, pelo menos neste novo plano econômico e social para 2026, é a estratégia de consolidação fiscal que mostra uma redução, pelo menos expressiva, em relação aos anos anteriores do déficit orçamentário. Vamos sair dos 8,6% do PIB previsto para 2025 para 6,9% em 2026. E também teremos algum aumento previsto da receita interna, que é resultado direto das reformas tributárias específicas que, por mim, até foram movidas pela pressão. A pressão herdada e a pressão que se está a sentir neste momento, do ponto de vista de liquidez, de tesouraria do Estado, não abre espaço para o governo fazer outra coisa senão melhorar, rever, por exemplo, a pauta aduaneira, rever, por exemplo, o Código dos Benefícios Fiscais, que tanto já falamos neste programa, rever quaisquer que sejam as ferramentas para garantir mobilização de recursos, discutir a tributação, a economia digital e como tributá-la, para ver se aumenta o envelope de recursos disponíveis para o Estado para fazer face às necessidades que sempre são crescentes no contexto do nosso país, onde a população cresce, de facto, a um ritmo dos mais altos da África Austral, dos mais altos do mundo. Até que ponto, então, as instituições terão sido testadas para se colocarem em frente a esses desafios que se impõem? Bom, eu acho que o ano 2025 permite esta organização e esta testagem do funcionamento das instituições. Permite essa testagem da articulação das instituições, porque um dos elementos extremamente críticos, pelo menos que se notou nos últimos 10 anos, é que, não sei se são 10 anos ou é algo que talvez se agudizou, mas um dos elementos importantes a destacar é que as instituições, embora tivéssemos visto algum desempenho positivo em algumas áreas, mas as instituições elas funcionavam de forma relativamente pouco coordenada, de forma relativamente pouco complementar. Esse é um de desafio forma que relativamente prevalece em todos os ciclos governativos. Sim, esse desafio prevalece em todos os ciclos governativos, mas sobretudo destacou-se pelo menos nos últimos... Vamos lá, se nós olharmos para a forma isolada como algumas instituições foram fazendo os seus planos, como foram operacionalizando os seus planos, tu vês, de certa forma, que há metas que não foram cumpridas, simplesmente porque não houve a articulação necessária, não houve a coordenação necessária institucional para permitir que diferentes esforços dentro do próprio governo, nos diferentes ministérios, se complementassem para poder alcançar os planos desejados. Por exemplo, é importante que, ao se desenvolver atividades ligadas ao setor agrário, é importante que ao se identificar áreas para cedência de crédito, é importante que, ao distribuirmos ou disponibilizarmos semente melhorada, reciclada, tratores, qualquer forma de dinamização do setor agrário, é importante fazê-lo tendo em conta o que os estudos
pelo menos geoespaciais, mostram em termos de áreas de produção e áreas de consumo. É importante articular de forma muito direta com a instituição responsável pela construção de estradas para ver se esta ação de distribuição de sementes, de dinamização da cadeia de valor da agricultura é acompanhada pela reabilitação e escolha de estradas que sejam estratégicas para fazer valer essa distribuição de sementes. Daí que podes distribuir sementes, podes distribuir tratores, podes até distribuir insumos, mesmo que sejam de borla, mas se no fim esta produção e produtividade aumentada não consegue chegar ao mercado, não consegue ser absorvida pelo mercado, ou as vias que são reabilitadas não estão correlacionadas com os centros de ligação entre as áreas de produção e áreas de consumo, então tudo fica quase que em vão. Então, reabilitando uma estrada errada e dando semente a um local errado, tu perdes complementaridade e perdes o impacto necessário. Então, mais uma vez, provavelmente desta vez, este ano, 2025, é o momento de testar o quão os setores articulam, o quão os ministérios articulam, porque não estão em instituições isoladas, porque às vezes dá-se a sensação de que os diferentes ministérios, diferentes setores estão a concorrer pelos recursos, estão a concorrer pelo protagonismo, estão a concorrer pelos resultados, mas é melhor que a colaboração seja tal que cada um faça o que complementa o trabalho do outro, de tal sorte que os resultados todos são atribuídos a um único governo e não somente ao ministro ou ao ministério daquele setor em particular. Acredito que este ano também é um momento para testar a eficácia da melhoria da coordenação e da articulação institucional. Essa é uma questão à parte, doutor. Eu gostaria de saber de si como é que avalia a percepção do governo em relação àquilo que deve fazer e aquilo que deve deixar para o setor privado concretizar ou realizar. Bom, eu acho que, mais uma vez, é difícil quebrar uma ideologia histórica de forma repentina, principalmente quando existe parte das pessoas que fizeram parte da ideologia anterior, onde o Estado era o centro, naturalmente, de decisões de política econômica, era a economia centralmente planificada. Lembra-se que, logo que ficamos independentes, passamos a seguir a ideologia marxista-leninista, inspirando-nos, na verdade, aos países, ou inspirado nos países que ajudaram Moçambique a se tornar independente. Então, logo após a independência, de certa forma, por ter sido inevitável, seguir uma ideologia que centralizasse o poder num governo central, passo a repetição, onde toda a planificação era feita a nível central. O que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir, que são as decisões ou as perguntas mais importantes da economia, eram respondidas por uma entidade central. Então, por causa do contexto histórico global, por causa também da pressão internacional, por causa também da falta de financiamento por parte dos países que faziam parte desta ideologia marxista-leninista, a falta de apoio financeiro ao plano prospectivo indicativo de 1979 até 1989, naturalmente, que ditou que fôssemos alternar o bloco dos países para os quais fazíamos parte, fôssemos abrindo a economia e entregássemos, por exemplo, as instituições Bretton Woods. Significa, houve um processo de transformação radical de uma economia centralmente planificada, de uma ideologia que corporizava as pessoas que governavam naquela época para uma economia de mercado. Mas não estamos a dizer que isso mudou completamente. As pessoas são as mesmas. Não estou a dizer que não é possível se ajustar. É possível se ajustar. Mas as crenças, a construção intelectual, a construção ideológica, a não ser que passemos algum tempo a mais, mas a construção ideológica e intelectual, as crenças, algumas do tempo do socialismo permanecem. Mas não só permanecem com os dirigentes como tal, permanecem também com a população. Daí que o Estado muitas vezes é assumido como o pai, como uma entidade paternalista. Então, tudo que acontece é culpa do Estado, tudo que acontece mal é o Estado. Tanto que algumas pessoas, a maioria, às vezes, quando estuda, educa-se, pensa que tem que ter emprego no Estado. O Estado é responsável por empregá-lo. Então, esta pressão social, por causa da percepção paternalista do Estado por parte dos cidadãos, da mesma forma, parte da ideologia remanesce, provavelmente com alguns que fazem parte do quadro de decisões de política econômica importante, então faz com que o Estado, de facto, assuma responsabilidades
econômicas e sociais que talvez parte delas poderiam ser relegadas ao setor privado. Faz com que o Estado tenha receio até de privatizar algumas empresas, como a LAM, por exemplo. Faz com que o Estado tenha receio de entregar ao privado parte dos setores que provavelmente o Estado tenha mostrado alguma ineficiência em termos de atuação. Então, temos um processo gradual de transição, de transformação, transição regeracional, transição ideológica, transição até do ponto de vista de crenças, para irmos nos ajustar paulatinamente a uma economia de mercado. Mas, respondendo à sua pergunta, o Estado assume muitas vezes responsabilidades econômicas e sociais acima, provavelmente, da média do que poderia assumir, não somente pela pressão social, mas também pela orientação ideológica remanescente depois do período da orientação marxista-leninista. E havendo mais Estado e pouco privado, há pouco onde o Estado deve ir taxar. Quer dizer, olho para aquilo que é o déficit permanente, por exemplo, no orçamento do Estado, quase que insuperável. Quais são os desafios, então, olhando para aquilo que a gente esteve aqui a analisar, que tem a ver com o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado para 2025? Quais são os desafios fiscais que nos pode apresentar com relação a essa questão? Bom, uma das coisas que é histórico é que muitas vezes o Estado, o governo neste caso, apresenta planos, apresenta orçamentos, tal como este que estamos a discutir, relativamente otimistas, né? Otimistas em relação ao que acontece na realidade. Então, não precisamos fazer muito esforço. A história vem nos mostrando, se nós calcularmos a média de desvio em relação, por exemplo, ao orçamento, em relação à dívida, em relação ao crescimento econômico, há sempre alguma sobreestimativa. Significa que o Estado sempre estima crescer a 5% e cresce 4%, estima crescer a 3% e cresce 2%, estima sempre crescer um bocado acima daquilo que no final acaba crescendo. Mas será isso baseado em algum facto, alguma pesquisa, alguma ambição somente? Ou simplesmente... Eu acho que isso resulta de dois elementos essenciais. Primeiro, é facto que o plano econômico e social e orçamento do Estado tem algum pendor, tem algum enviesamento político, no sentido de que procura traduzir alguma esperança positiva à sociedade, procura gerar alguma expectativa positiva à sociedade. Significa qualquer governo, certamente, querendo não alarmar os seus concidadãos, os seus cidadãos, neste caso, vai ser mais otimista, ser mais projetar indicadores mais sonhadores, mais ambiciosos, o que de certa forma ajuda pelo menos para quem faz as suas projeções, para quem faz a sua atividade baseada nessas projeções otimistas, pode vir a investir mais. Existe existe um efeito positivo das expectativas positivas sobre a economia. Por exemplo, se eu acho que o próximo ano, tal como o Plano Econômico e Social faz referência, de que o próximo ano vai crescer a 3,2%, este ano cresceu a 2,9%, se próximo ano há projeção de aumento do crescimento econômico, seja ele real ou não, eu também vou ajustar a minha produção, vou contratar mais pessoas, vou contratar mais fatores de produção e, portanto, vou gerar mais emprego à economia, vou buscar capital. Isso em si pode ter um efeito econômico positivo. O otimismo que o Estado, de facto, que o governo, que gera o Estado, procura transmitir aos agentes econômicos. Número um. Este é o primeiro fator, que eu acho que é positivo, de certa forma, mas depois vou dizer por onde é que ele é negativo, mais adiante. O segundo elemento que talvez acaba fazendo com que as estimativas nos diferentes instrumentos de planificação e gestão pública estejam acima da realidade, é que ignoram-se, em parte, os riscos que a economia está exposta. Então, não nos esqueçamos que a nossa economia não depende dela mesma. Aliás, ela depende mais das outras economias do que dela mesma.
ela depende mais do que acontece no sistema, na economia global, depende do que é a vontade, às vezes, das instituições do sistema financeiro internacional, depende, às vezes, da boa vontade dos parceiros de cooperação, se vão desembolsar ou não determinados fundos. Então, a combinação desses elementos mostra que toda a projeção e perspectiva sobre os indicadores econômicos tinha que ser feita considerando esses riscos. Tem que considerar o risco de que, por exemplo, as mudanças climáticas aumentam em frequência e em severidade. Ano após ano, assistimos a eventos climáticos extremos. Esses eventos climáticos requerem orçamento para poder fazer face à ajuda humanitária, aos custos diretos e indiretos causados pelos mesmos. Essas mudanças climáticas retraem o nível de crescimento econômico, o nível de produção, porque unidades de produção são destruídas e isso implica que o Estado arrecada menos receitas que o previsto quando a parte da atividade econômica é afetada pelas mudanças climáticas. Então, as projeções devem considerar esse risco. Por outro lado, é preciso considerar o risco de que uma parte do orçamento, de facto, é financiada pelos parceiros de cooperação, por vários motivos, às vezes por baixa capacidade de execução a nível interno, falo do próprio governo, às vezes pela calendarização diferenciada do calendário, falo do calendário orçamentário entre os países que nos apoiam e o calendário orçamental do país. Às vezes há demoras no desembolso, às vezes há dificuldades no desembolso, às vezes os critérios, as exigências que são feitos pelos parceiros de cooperação não conseguimos cumprir a tempo e, portanto, os desembolsos são feitos de forma tardia. Então, um orçamento, e vou mais, temos as exportações, temos as importações. As exportações são estas que são o principal, um dos principais determinantes do nosso PIB. Temos as importações que somos praticamente dependentes, para cada $1 que nós exportamos, importamos $3 a mais. Significa a nossa economia está exposta tanto do lado das exportações, está exposta tanto do lado das importações, porque as exportações estão concentradas em matérias-primas brutas, exportadas com baixo valor acrescentado, o que significa que com qualquer choque no mercado internacional, as nossas importações são afetadas e, de certa forma, qualquer choque no mercado internacional, nos cereais, no combustível, as nossas importações também são afetadas. Qualquer mudança climática, o nosso PIB também é afetado. Qualquer demora no desembolso do orçamento dos parceiros de cooperação, o nosso orçamento, o nosso PIB também responde. Significa que tínhamos que fazer as projeções tendo em conta este excesso de exposição a risco. Então, é um dos elementos que faz com que, de facto, haja discrepância entre o que se projeta e o que acontece na realidade. Doutor Egas, quero convidar-lhe para um breve intervalo. Já voltaremos para vermos outras matérias daqui a instantes. Até já. Retomamos, esta é a segunda parte do Economia e Sociedade. Aqui comigo nos estúdios o Dr. Egas, com quem estamos a olhar para várias matérias e, no caso, íamos, doutora, olhar para a questão que tem a ver com os riscos fiscais para 2026. Pode-nos apresentar, assim, em pontos breves, quais são esses riscos? Bom, primeiro é importante, tal como já fazia referência, ver que o risco é a probabilidade de um evento acontecer ou não acontecer, e se acontecer afeta as nossas projeções, tanto do PIB, tanto do crescimento, tanto das receitas, assim como da despesa. Então, isso é um risco. Então, todo o orçamento, o nível de crença que nós temos que ter, o nível de otimismo que nós temos que ter em relação às projeções que são feitas no Plano Econômico e Social do Orçamento do Estado, deve ser diretamente proporcional à magnitude de riscos em que essas variáveis estão expostas. Não adianta eu dizer que, olha, vais ter 1 milhão, por exemplo, se a probabilidade de ter esse 1 milhão é de 1%. Então, significa que se eu faço uma projeção, tenho que depois olhar o risco associado a essa projeção, porque a multiplicação da projeção feita e da probabilidade daquela projeção se materializar vai me dar a realidade. Na matemática, nós chamamos de esperança matemática. Tu multiplicas o valor e a probabilidade daquele valor acontecer. Então, aí vais ter a realidade do indicador na prática. Doutor, vamos muito rapidamente
olhar para o próximo tópico, que tem a ver com a questão que o doutor levanta. Se faz sentido introduzir o imposto de carbono em Moçambique. Sabemos que essas são matérias candentes, tem a ver com a questão da defesa daquilo que são os riscos climáticos, doutor. Bom, de certa forma, este é um debate inconclusivo, é um debate que está a continuar. De certa forma, o contexto geral é de que, em algum momento, os países mais desenvolvidos neste momento chegaram onde chegaram à custa da exploração de recursos fósseis altamente poluentes, que liberam altos níveis de carbono para a atmosfera e que deterioraram, na verdade, a qualidade, pelo menos, vamos lá, de vida dos países que são mais vulneráveis a eventos de choques climáticos. Então, onde está a Inglaterra, onde está os Estados Unidos, onde está a Alemanha, onde estão todos esses países de referência, eles exploraram recursos fósseis e, portanto, poluíram. Estamos a dizer que Moçambique se sofre hoje. Se há ciclone Fred, Heloísa, ciclone Idai, Kenneth, a sua gravidade e severidade, não porque esses ciclones não iriam acontecer, ou estamos a dizer que a sua gravidade e a frequência de ocorrência atribui-se diretamente àquilo que chamamos de externalidades globais negativas causadas por estes países. Então esses países já desenvolveram, atingiram um certo nível. E agora começam a estar preocupados com questões de mudanças climáticas. E infelizmente, injustamente, por ironia do destino, os mais afetados somos nós, Moçambique. Então, o que surge é um movimento global de dizer que vamos poluir menos, vamos usar menos combustíveis fósseis, vamos garantir ou assegurar um processo de transição energética. E acontece com Moçambique, exatamente no momento em que começamos a entrar no auge do debate sobre a substituição de combustíveis fósseis. Moçambique descobriu o gás. Moçambique está no auge também da exploração de carvão. Moçambique só provavelmente não tem petróleo porque onde ocorre gás, os níveis de petróleo talvez não estão em quantidades são muito baixos, financeiramente viáveis. Mas estamos a dizer que se nós formos a seguir a onda de que os combustíveis fósseis, o gás, o carvão, o petróleo, devemos reduzir o seu nível de uso, então Moçambique tem que parar de sonhar em desenvolver. Sim, tem que parar de sonhar em desenvolver. Ou tem que congelar as suas reservas, tem que desistir da ideia no sentido extremo. No sentido extremo da coisa é isso. Mas o lado, provavelmente, que pode trazer o equilíbrio é no sentido de que como é que podemos sim explorar tais recursos, mas assegurando algum equilíbrio no processo de transição energética. Como é que podemos explorar tais recursos para assegurar o nosso nível de desenvolvimento, mas paulatinamente indo ajustar os instrumentos necessários para que daqui a algum tempo o país não dependa exatamente destes recursos fósseis ou daqui a algum tempo as suas fontes de energia sejam mais renováveis em relação a fontes de recursos fósseis, por exemplo. Como é que podemos assegurar que o país desenvolva, explorando esses recursos, mas limitando também os níveis de preocupação associadas ao processo de exploração destes recursos? Então, é aí onde entra e surge o imposto de carbono como um mecanismo para refrear a intensidade com a qual se usa, por exemplo, se produz ou se usa, por exemplo, combustíveis, se usa recursos cujo seu uso aumenta os níveis de poluição e o nível de externalidades globais negativas. Agora, se me perguntar se Moçambique está preparado ou devia, bom, eu acho que Moçambique devia ter o direito de explorar de forma, claro, razoável os seus recursos, não devia ceder, por exemplo, a protestos que nós vimos em alguns sítios, em que dizem que o gás de Moçambique não pode ser explorado, tem que ser parado, as empresas não podem financiar, provavelmente levando a coisa a esse extremo. Para mim, não vejo desperdiçarmos essa oportunidade de assegurar que também possamos chegar a um certo nível de desenvolvimento usando esses tais recursos. Mas isso tem a ver, inclusive, doutor, com aquilo que é a capacidade interna, o grau de preparo para as pessoas poderem, por exemplo,
contrapor-se a essas manifestações que dizem que nós não podemos explorar recursos? Nós temos essa capacidade, porque parece que a fórmula também, se tivermos que ter acesso a ela, ela tem que nos ser passada por aqueles que neste momento estão interessados em que Moçambique polua menos, por exemplo. Bom, o que sucede é que a tecnologia que ia nos permitir não explorar esses recursos não temos. Capacidade técnica, provavelmente, de inovação que ia nos permitir minimizarmos o uso de recursos fósseis para emitirmos menos gases de efeito estufa, também não temos essa capacidade. Mas também não temos nem indústria para usar esses recursos e alimentar essa indústria para, de facto, poluirmos mais. Então, no final das contas, a exploração destes recursos depois se converte indiretamente, porque ela é vendida a bruto e os países que recebem são os que, no final, acabam, no seu processo de utilização destes recursos e no seu processo de produção, poluindo mais. Ou seja, em Moçambique, por exemplo, não temos... Um dos problemas que Moçambique não tem é ter níveis altos de emissão de gases de efeito estufa. Embora ele sofra muito, embora ciclones, tal como fiz referência, eventos climáticos extremos abalam Moçambique quase todos os anos, ele continua sendo um pouco contribuinte para isso, mas continua sendo o maior sofredor para ele, o maior sofredor nisso tudo. Então, no final, o que os países desenvolvidos, talvez o que força Moçambique, e é aí onde talvez termina de forma não conclusiva a dissertação em relação a isso, é que uma das coisas que pode forçar Moçambique, e que está a forçar Moçambique a discutir sobre a introdução ou não do imposto de carbono, é que os países mais desenvolvidos agora estão a limitar a entrada de produtos que não têm, por exemplo, o imposto de carbono nele incorporado. Ou seja, se o processo de produção de um determinado produto vindo de Moçambique foi feito sem a observação de uma taxa em relação ao carbono, quando entra nos países, por exemplo, na Europa, ou nos países que têm esse imposto de carbono, eles estão a começar a implementar mecanismos onde esse imposto é cobrado lá. Então, em outras palavras, se nós não introduzirmos e nós não cobrarmos esse imposto, para a empresa é indiferente, porque ao vender, como o mercado, grande parte do mercado de alguns destes produtos que são produzidos em países subdesenvolvidos e produtos semi-acabados e acabados ou produtos de consumo industrial, como por exemplo o alumínio, o mercado é lá mesmo. Então, se nós não cobrarmos, não fizermos nada, no final eles vão cobrar. Então, veja só, um imposto que deveria, por exemplo, ser retido em Moçambique, porque a poluição está a ser feita em Moçambique, vai ser retida na Europa e simplesmente, e não só, está a ser retida na Europa, que talvez não é onde as emissões foram feitas. Claro que aquilo tudo vai para as externalidades globais, nós partilhamos o mesmo globo, não podemos dizer que a poluição de Moçambique não afeta a Europa. Não, tanto que a poluição da Europa, por exemplo, afeta Moçambique. Mas o que está a acontecer é que os custos, se for para compensar a poluição e nós não cobrarmos, não taxarmos o imposto equivalente a esta poluição, a Europa vai fazê-lo. E ao fazê-lo, estamos a perder receitas. Moçambique perde receitas e a Europa ganha receitas. E quem que está a ganhar receitas? Está a ganhar receitas quem tem melhor capacidade financeira, está a ganhar receitas quem já poluiu por muito tempo, está a ganhar receitas quem talvez não precisa dessas receitas, tendo em conta a pressão fiscal comparada, pelo menos, aos países desenvolvidos. E quem está a perder receita? É Moçambique. Está a perder receita quando sofre a poluição, está a perder receita quando precisa desta receita, está a sofrer receita, está a perder receita quando não contribui tanto, mais uma vez, do ponto de vista global, e está a perder receita considerando o fato de que, no caso de Moçambique, precisamos dessa receita, precisamos dos 100 milhões, temos déficit fiscal, temos dívida pública insustentável, tudo isso. Então, aí sim, isso justifica que discutamos o imposto de carbono em Moçambique, pelo menos para responder ao movimento global que está para se apropriar do pouco que devíamos reter a nível doméstico. Sr. Doutor, quero agradecer pela sua presença aqui nos nossos estúdios e espero contar consigo nos nossos próximos programas. E assim chegamos ao fim do Economia e Sociedade, que voltará a este espaço certamente daqui a uma semana.